Olá pessoal, tudo bom? Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você nasceu na igreja, você foi criado na igreja, a sua avó, a sua tia, a sua mãe, seu pai levou você para a igreja na sua infância e lá você ficou, né? Então, a partir desse momento você se considera cristão, você é da fé protestante e é isso, né? E o que eu quero falar aqui nesse vídeo é um pouquinho disso, é um pouquinho do movimento, do porquê isso acontece, como isso acontece, né? E entender o que a gente pode fazer hoje para a futura geração, certo? Então a conversa aqui é realmente para quem tá nesse meio cristão, né, desde sempre. A sua cosmovisão, a sua maneira de pensar, ela não absorve, ela não entende outra forma que a não ser o cristão. Aí seja você de corrente evangélica, seja de você corrente católica, né? A maneira como você pensa, a maneira como você se associa, ela muitas vezes, ela de muitas formas não experimentou outra coisa, sabe? Então, é esse ponto que eu quero estar falando, né? A primeira coisa, e algo que eu aprendi muito estudando, alguns homens, né, alguns grandes homens da fé cristã, alguns santos e tudo mais, que nós vemos que todos esses homens, eles passaram por um processo de conversão. E alguns mesmos, mesmo dentro da igreja, né, houve a necessidade de se converterem. E é algo que nesse livro aqui o Jonathan Edwards fala bastante. Bastante não, ele fala quase ali no finzinho do livro, ele fala a respeito daquilo que compõe um verdadeiro cristão, né? E para mim é claro que se você não tem, né, um dia específico, se você não tem uma experiência específica, se você não tem clareza de um dia assim que você realmente houve uma mudança interna dentro de você, mesmo você já participando da igreja, mas como se fosse uma revelação, como se fosse algo, né, novo, um vinho novo derramado, sabe? Como se fosse uma mudança de mente, um novo acesso da sua fé. Se você não tem clareza desse dia, é muito provável que não haja uma conversão genuína da sua parte. Mas calma, tudo bem. Não estou dizendo que você aqui não é cristão, não estou dizendo aqui que você não está salvo. Não é isso. Mas eu tiro por mim mesma. Eu participei da igreja, assim, durante toda a minha vida. Eu fui criada na igreja, né? Desde os meus 2 anos de idade ali, minha mãe me levou para a igreja. Mas o ponto é, eu tive um dia que eu tive experiência de conversão. Eu tive uma experiência da salvação. Eu tive certeza que aquele Jesus que eu ia todo domingo, participava dos encontros de adolescentes, encontros de jovens, e a gente falava sobre ele, a gente comemorava a sua ressurreição, eu tomava ceia. Eu entendi plenamente que aquele Jesus realmente tinha me salvado. Então a experiência de conversão ela é muito importante. E caso você não tenha isso com muita clareza dentro de você, não tá perdido, sabe? E isso que é bonito, porque eu lembro que eu passei minha vida toda na igreja, mas eu passei buscando a Deus. Eu passei buscando, eu quero te conhecer, eu quero entender o que o Senhor fez comigo e tudo mais. Eu quero isso. E ele se mostrou, ele se revelou, fazendo jus, né? Aqueles que o buscam o acham. Então, isso é muito importante, sabe? Dentro da sua vida cristã. Porque eu parto do ponto do livro do Peregrino, né? Quando o cristão, ele tá lá com... Já está chegando, né? Chegou nos portões celestiais, já entrou. E aí narra bem no finalzinho, né? Que ele viu ignorância tentar chegar aos portões. E quando ele chega, né, aos portões, ele é barrado
E aí ele narra, né, um texto muito interessante, que é: eu vi que há um caminho para o inferno dos portões celestiais. Então, isso tem que ficar muito impregnado dentro da gente. E também aquilo que fala lá em Mateus 24, né, que muitos, né, expulsarão demônios. Muitos dirão que curaram em nome do Senhor, fizeram a obra do Senhor, mas o Senhor o considerará como ímpio, né? Vai lançar ele para o lago do esquecimento. Então isso tem que estar muito claro no nosso coração, no sentido de, cara, a minha fé ela é verdadeira mesmo? Eu estou vivendo isso de uma maneira que agrada a Deus, né? É só da boca para fora? É só um ritual, né? Enfim, eu quero entrar nesse ponto agora, a respeito da cristandade. Quando nós olhamos a constituição da igreja, né, ao longo dos anos, desde quando Jesus ressuscitou, nós vemos ali que a igreja ela tinha um contexto muito específico para aquela época, que era a perseguição. Então, era um grupo considerado rebeldes, um grupo considerado uma seita, né, que era perseguido tanto pelos próprios judeus e depois quanto pelo Império Romano. E o que dá dali, né, é que quando a igreja ela começa a ganhar forma, uma forma institucional mesmo, né, e a gente vê que as organizações, né, elas vão aderindo à igreja até chegar ao ponto em que o próprio rei, né, ele se intitula cristão, e a partir dali a gente vê uma construção de uma tradição que nós chamamos de cristandade. Então, isso aqui é muito importante a gente entender, porque não fica muito claro ao certo se a igreja ali no início, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, ela tinha esse interesse de se ver como algo nacional, digamos assim, uma fé nacional, onde iria permear tudo na nossa vida, né? Isso, lógico, vai de encontro com a experiência do povo israelita. E aqui que eu acho interessante, porque o povo israelita, muito pelo contrário, eles já foram constituídos, né, por meio de Moisés, como uma nação, como um povo que tinha leis de jurisdição, né, maneiras de se viver, tradições e tudo mais, e dali eles foram se constituindo. Então, a gente percebe que mesmo lá o povo de Israel, e ali, né, nos séculos, né, que a igreja foi ascendendo até chegar ali a ter, né, a cristandade e tudo mais, a gente vê a necessidade de se passar o rito, né, o rito do cristianismo através da tradição. Então, assim como os judeus faziam, né, Deus tinha lá dado a lei muito clara e tal, e como diz os Salmos, né, que o homem deve, né, ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, passar isso adiante. E na cristandade, como Jesus não voltou para a igreja do primeiro século, como era esperado, eu acredito, fica muito claro nas cartas de Paulo, que havia aquele desejo, né, de que Cristo voltasse logo. Então, por isso que eu baseio a minha ideia de que realmente não, a igreja ali não tinha uma visão nacional, não tinha uma visão de conquista, né? De certa forma, não havia uma associação ao governo, né? Eu vejo dessa forma, mas não é muito bem isso que eu quero estar falando. Mas a gente percebe que mesmo quando chega né, o domínio e tudo mais, e as pessoas verem que Cristo ainda não voltou, que há uma necessidade de evangelização, há uma necessidade de pastoreio, há uma necessidade de passar para a próxima geração
a tradição da igreja, ela se torna muito forte. A tradição da igreja, né, ela se percebe necessária para passar o cristianismo adiante. E isso, né, lógico, a gente vê ao longo da história acontecendo, só que nesse contexto, e aí eu vou fazer o paralelo entre os judeus e a cristandade, é que nós temos as figuras dos profetas, né? Da história israelita, nós temos aí os profetas maiores e os profetas menores, e que a gente entende a figura do profeta como aquele, não simplesmente, né, ele é o vidente, ele escuta Deus, a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente vê o profeta, ele nessa figura de que, cara, precisamos consertar o que está errado. Deus está chamando nossa atenção, nós precisamos obedecer, nós precisamos fazer tudo de novo, nós precisamos e tal. Por quê? Se você lê o livro de Reis e Crônicas, você vai ver ali uma série de reis que eles vão falar assim, e olha, deixando bem claro, é o povo de Deus, tá bom? Se olha para Israel e até o dia de hoje, ele é o povo de Deus. Então, como é que o povo de Deus, ele se deixa se perder, certo? E a gente vê isso, né, na série dos reis lá, que tal rei morreu e veio o filho dele, ou sofreu uma conspiração e tudo mais, e esse rei fez o que não agrada a Deus. A gente vê várias vezes, aí de vez em quando e ele fez o que Deus aprova, né? Então, a gente vê essa dinâmica no povo de Deus, com quem Deus fez uma aliança. Agora a gente vê a cristandade, Jesus vindo. Jesus inaugura uma igreja, a Santa Igreja, né? Mas a gente percebe que, pelo menos vindo ali de Apocalipse, ele trata a igreja, né, de uma maneira diferente. Ele trata 7 igrejas com seus pontos particulares. E ele chama a atenção de cada uma da igreja, ele fala a recompensa, né? Ele busca endireitar aquelas igrejas nos seus contextos, digamos assim. Então, eu acho que faz sentido a gente entender que, assim como os profetas, eles atuaram no passado, né, dizendo assim ao povo, se arrependam, voltem a Deus. E a gente tem na figura do próprio João Batista, né, como o cara que vai dizer, e ele é chamado como, né, o maior dos homens, e ele nessa figura profética de Elias, né, chamando o povo ao arrependimento, fazendo com que o povo confessasse seus pecados e se voltassem para Deus. Isso não era algo novo, né? A gente vê os profetas fazendo isso desde o passado. Agora, olhando para a cristandade, olhando para a história, a gente percebe que a igreja também cometeu erros, cometeu vacilos, sabe? Mas não em detrimento de uma tradição. Às vezes era porque, assim como Deus tratava o seu povo, Israel, né? Quando Israel, às vezes, né, não queria Deus, rejeitava-se, prostituía com outros povos. Se a gente pega a história da cristandade, nós vemos também coisas do tipo acontecendo. Pegar a igreja, né, ao longo da história, e ela se denominar simplesmente como igreja, noiva de Cristo, santa, tendo seus representantes, né, ali no século V e aí por diante, vindo na figura dos papas, dos padres, dos bispos, né, a gente percebe, a gente pode ver ao longo da igreja que a constituição tradicional, ela realmente foi benéfica e ela sustentou e construiu o Ocidente, e a gente, graças a Deus, estamos onde estamos por causa disso, porque senão nós seríamos, sei lá, como a África, sabe? Onde não teve crescimento, desenvolvimento, ou talvez como povos lá da Índia, da China, que de certa forma a filosofia é interessante, mas
não chega nem aos pés da nossa, né, civilização, do que a nossa civilização construiu, do que a nossa civilização representa. Eu tenho certeza que esses elementos, eles foram fundamentais, sabe? Eles são necessários. Mas a questão é que um povo se constituir simplesmente cristão por seguir uma tradição, seguir uns ritos, não me parece ser aquilo que Cristo sempre desejou para sua igreja. O relacionamento, né? Eu sou protestante, venho dessa raiz protestante, mas estudando muito a questão do catolicismo, eu não tenho como dizer para vocês que existem muitos católicos muito bons. Quem é católico de verdade, convertido, você percebe de certa forma, o zelo, o amor, a paixão deles, né? Que eles realmente são sábios, que eles realmente são salvos. E eles têm, né, na cristandade, uma noção muito mais vívida que a gente de se passar isso adiante. Mas eu também posso perceber na história deles o quanto o viver, né, somente como uma mentalidade cristã, sem realmente a transformação, a conversão, aquele papo que eu estava falando antes, pode ser que não seja isso que Cristo quer. E, bom, de certa forma, eu olho hoje para o protestantismo, principalmente no Brasil, que é onde eu tenho acesso, né? Mas basicamente um protestantismo que herdou dos nossos irmãos americanos, né? Essa visão de ser uma pessoa piedosa, de ser uma pessoa temente a Deus, de buscar relacionamento, buscar tudo isso, sabe? Eu não tenho dúvidas de que isso é certo, de que isso é necessário. Mas eu vejo que o protestantismo ele tem perdido na questão do debate, ele tem perdido na questão de se passar isso adiante, né? E aí a gente acaba cometendo os erros que os nossos avós cometeram. Então, nós tivemos avós que provavelmente eram religiosos, eles tinham uma fé viva, eles buscavam a Deus, eles queriam isso, mas eles não conseguiram passar isso adiante, não conseguiram passar para os filhos, não conseguiram passar para os netos os motivos da fé. E hoje a gente chega, né, nesse modernismo, né, onde todos se esquecem de Deus, né? A gente chega nesse cúmulo de que a fé ela se torna muito mundana, e eu vejo que isso é falta da tradição dentro do protestantismo. Mas aí você me fala, Jade, você não está falando que ao longo da história o erro foi simplesmente a tradição? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que na tradição nós tivemos, né, o auge das igrejas, né, das nações cristãs, a cristandade, ou seja, o povo vivendo de uma maneira cristã em tudo, eles tendo a noção da sua fé aplicada em tudo no quesito social, mas que devido, né, a gente vê ali o iluminismo entrando muito forte e abrindo as portas para o ateísmo, abrindo as portas para o cientificismo, abrindo as portas para o utilitarismo e para o materialismo, onde a igreja foi se perdendo nesse quesito. Então, eu percebo isso muito forte, eu vejo essa noção muito forte, e que hoje a principal dificuldade no protestantismo é passar adiante a sua fé. É você fazer com que o seu filho cresça e seja devoto, um cristão devoto, alguém que ama a Deus, que vive essa justiça, vive uma intimidade com o Senhor, é fazer com que ele siga os seus passos nisso, sabe? E eu não acho que o que a gente tem que fazer é ignorar tudo que foi feito, tanto com o povo israelita, quanto o que foi feito na história da igreja ao longo de todos esses anos. Eu não vejo isso, principalmente porque o protestantismo ele vai fazer uma quebra com a tradição, com a própria tradição. Ele vai dizer que a tradição ela não é inspirada por Deus. A Bíblia, sim, é a única inspiração de Deus. E nesse ponto eu concordo, onde
a Igreja Católica coloca tanto a tradição quanto a Bíblia tendo a mesma medida, no sentido que se a Bíblia ali no final, né, ela corresponde à primeira igreja, né, a igreja primitiva, a tradição ela vai constituir toda a igreja. O protestantismo, ao quebrar isso, ele vai dizer, não, a tradição não tem o mesmo poder que a igreja tem. Eu, de certa forma, eu concordo com isso, mas eu não posso olhar para a tradição e negligenciar ela. E aqui que é o meu ponto, que a gente tem que viver uma vida genuína apesar da corrupção aparente, sabe? Porque, cara, se Jesus, ele pega a sua igreja primitiva ali, sabe? 90 depois de Cristo. E ele esculacha a igreja dizendo, entre vocês a prostituição, né? Vocês toleram falsas profecias, vocês aí tão orgulhosos e tudo mais. Enfim, a gente vê ele fazendo isso nas 7 igrejas ali da Ásia e a gente acha que não vai ter corrupção ao longo da história. A gente olha para o povo israelita lá no deserto, eles vivendo sobre Deus, a nuvem da fumaça da glória de Deus aparecendo para eles, e eles vivendo, né, se corrompendo, eles vivendo, enfim, a gente vê o povo israelita ali carregando todo o templo, os objetos sagrados, os ritos, né? Sendo o povo de uma aliança com Deus. A gente vê isso acontecendo e eles, não, vamos adorar os outros deuses, vamos fazer alianças com os outros deuses, vamos... Enfim, a gente vê isso acontecendo. Por que não aconteceria agora? Por que não teria corrupção na igreja agora? Mas a gente tem que ter um olhar em detrimento disso. Buscar ter uma vida genuína, apesar da corrupção, apesar de pessoas que não falam, né, bem a verdade. E aí eu volto ao ponto que você precisa ter uma conversão genuína. Você precisa ter muito claro, não, esse dia aqui foi um dia, né, que Deus falou comigo. E isso aconteceu comigo. Eu lembro muito bem. Passei anos da igreja buscando, mas teve um dia que a verdade da salvação entrou no meu coração de uma forma que eu disse, cara, entendi. Tô salva. Eu estou salva. A minha alma, ela está, né, buscando a Deus, ela está tendo um toque de Deus e tudo mais. O meu espírito está regenerado. Teve um dia que eu passei por isso. Então, isso é algo importantíssimo que eu queria estar frisando. Que é importante que dentro dessa busca, dentro dessa genuína busca pela nossa salvação, nós também saibamos, né, passar isso adiante. Não cometer os erros dos nossos avós. Por quê? Muitas vezes são pessoas piedosas, mas que não vão conseguir ter meios de se passar adiante. E aí há necessidade do estudo. E aqui eu quero chamar a atenção, porque nós aprendemos na nossa sociedade a terceirizar as coisas. Então a gente terceiriza a educação, a gente terceiriza a nossa fé, né? Então a gente terceiriza muitas coisas e não assume responsabilidade. Então muitas vezes os pais simplesmente largam os filhos nos lives, nas células de adolescentes, para o pastor de adolescentes cuidar, né, e não ensina o filho em casa. Eu não concordo com isso. Eu acho que é muito necessário o pai sentar, explicar os motivos da sua fé, estudar e estar aberto às perguntas, porque o filho, principalmente se o filho for aí para uma faculdade ou tiver contato à escola de correntes marxistas, seria até difícil de dizer, porque todas as escolas praticamente têm essa corrente marxista, onde o intuito ali da instituição, do professor, dos amigos, vai ser querer corromper seus filhos. Vai querer se corromper a sociedade, sabe? Levar para o mau caminho. E aí, como é que você vai conseguir debater com isso? Como é que você vai conseguir contra-argumentar se você não estuda? Então, é nesse ponto que a tradição ela é importante. E eu não digo assim a tradição que a gente tem que voltar
a usar bata, né, usar véu, não é nesse sentido, mas é você ter meios, né, de passar adiante através, sim, do estudo, do conhecimento e entender os ritos que nós fazemos, né? Não tratar, por exemplo, a Santa Ceia ou o próprio batismo como se fosse mais uma coisa no domingo que eu tenho que fazer, né? Não, mas tratar aquilo com a seriedade que ele precisa e passar isso adiante, inculcar nos seus filhos. Mas você tem que ter a certeza também que os seus filhos, um dia, eles vão precisar optar, assim como você está optando pelo cristianismo, porque a salvação é individual. Então, a decisão, assim como a sua decisão genuína depende unicamente de você, a decisão genuína dos seus filhos depende unicamente deles. E se a gente quer passar o cristianismo adiante sem se perder, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter uma noção. Então, há uma necessidade de você passar isso aos seus filhos. E nada melhor do que aprender com os antigos, sabe? Pega os livros, estuda, vê como grandes homens influenciaram a sociedade, influenciaram sua família, passaram isso adiante. Mas também passar uma tradição de relacionamento com Deus. Você, né, todo mundo diz, nada ensina mais do que o exemplo. Então, você buscar ter um relacionamento com Deus, você buscar obedecer os mandamentos de Deus, isso também conta, isso é necessário, sabe? Os filhos vão querer ter isso. Os filhos vão ver a mudança e vão, nossa, eu quero isso também para minha vida. Então, ensinar a buscar a Deus pelas próprias pernas, né? É assim que se busca o Senhor. Você vai ter as suas experiências com Deus, eu tenho as minhas, mas é dessa maneira, sabe? Então eu vejo isso muito claro. O meu ponto é que, com esse vídeo, né, já finalizando ele, é que se você cresceu na igreja, você sabe as lutas que você passa, você sabe as situações que você enfrenta. E quem garante que os seus filhos não vão passar por isso? Mas será que eles terão uma fé firme, uma fé forte? E aqui, lógico, entre ter um filho que você vê que ainda não tem traços realmente de uma fé cristã, de uma genuína conversão, entre ter um filho que pelo menos assim, ele tá indo para a igreja, ele tem a oportunidade de, cara, quando eu estiver precisando de Deus, eu sei como buscar. Eu prefiro um filho assim do que um filho largado nas drogas, no crime, fazendo mil e uma coisas, sabe? Se prostituindo. Porque, socialmente falando, é benéfico, né? E aí eu faço esse paralelo em relação à história da igreja, onde nós vemos povos que se diziam cristãos, mas que não necessariamente carregavam a conversão genuína, né? Mas eu prefiro 1000 vezes um povo assim do que um povo de bárbaros que mata todo mundo, invade tudo e faz sacrifícios humanos, né? Enfim, eu prefiro, sabe? Agora, eu não posso dizer que o relacionamento com Deus, né? Deixando o relacionamento de Deus em jogo. Dizer que tá tudo bem, basta você ser da cristandade, basta você ir à igreja, basta você fazer isso, aquilo, se você não tem uma conversão genuína, se você não busca ter um relacionamento genuíno com Deus. Eu acho que esse é o ponto que eu quero deixar claro e dizer para vocês. Que busquem o Senhor, busquem misericórdia e busquem meios de ter sabedoria para lidar com isso, sabe? Infelizmente, eu pego aí exemplos de pessoas que eu conheço que eu citei, né? A avó é muito piedosa, oração e tudo mais, mas os filhos e os netos estão perdidos, sabe? Não é isso que funciona. Então aprenda a estudar, aprenda a retórica de como usar isso, né? Usar os meios, né? Dialética, estude, se desenvolva, passe isso adiante. Eu sei que o meu teto é de vidro, porque eu não tenho filhos ainda, mas um dia eu terei e eu quero ensinar eles no caminho. E eu pego as promessas de Deus
de que eles servirão o Senhor, que eles crerão no Senhor e terão relacionamentos com o Senhor, e que eles também conseguirão passar isso adiante. Essa é uma preocupação genuína que eu tenho, de fazer com que eles, além de serem devotos, serem realmente religiosos no sentido bom da palavra, né? Não como hoje é impregnado de que a religião é ruim dentro do protestantismo. Como assim, né? E aí é fruto de tudo que eu falei e construí ao longo desse vídeo, que é, cara, a religião ela é necessária. A gente vê na Bíblia que fala que a religião que agrada a Deus é o cuidado do órfão e da viúva, né? Que religiosamente nós precisamos sim tomar a ceia e tudo mais. Nesse sentido, a religião salva, é lógico que salva. São as ordens, os mandamentos de Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se isso não é religião, né? Isso eu não sei o que é. Mas a religião ela é necessária, sim, para justamente a religião passar a tradição adiante e passar também a conversão verdadeira, a conversão genuína. Mas, bom, pessoal, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e busquem meios sobre isso, né? Eu tenho um curso que eu vou deixar aqui na descrição que eu fiz sobre formação de adolescente, uma análise dos dias de hoje, onde ali eu falo, né, para pais de adolescente, mas se você é adolescente e quer pelo menos ter uma nova cosmovisão, uma formação do seu imaginário de como realmente você tem que buscar viver a sua vida, eu incentivo você a estar adquirindo o curso, assistindo às aulas, mas eu falo realmente ali sobre isso. Esse é um elemento que eu uso, lógico, eu falo também da formação financeira, formação emocional, né? Formação sexual. Então, eu acho esse ponto importante a gente analisar. Eu fiz esse curso pensando na minha própria adolescência, fiz esse curso pensando nos adolescentes de hoje e fiz esse curso pensando em como eu vou formar o meu adolescente, né? Meu filho, lógico que eu vou aprender muita coisa, mas ali ele é bem geral, enfim. Mas esse ponto da tradição, esse ponto realmente de que, cara, o meu filho também vai ser criado na igreja, assim como eu fui, sabe? E ele vai passar por tudo que eu tô passando. Esse ponto é importantíssimo. Enfim, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Manda para pessoas que você vê que tem filhos, né, que são crianças ali, né, na igreja, ou já adolescentes. Manda, compartilha. E nunca esqueça dessa necessidade do estudo, de aprimorar a sua fé, de conseguir passar adiante, né, a sua fé. É importante demais. Não negligencie isso. É extremamente importante, sabe? Então, não deixa de ser um mandamento do Senhor, né? Enfim, pessoal, fico por aqui. Um beijão. Até a próxima.